Você sentiu o peso do silêncio engolindo a pedra fria, enquanto o primeiro sopro do deserto anunciava um segredo que poderia devorar sua existência? O ar se mostrou denso, grudando na garganta antes mesmo do sol tingir o horizonte com seu tom alaranjado pálido. Você sabia que ali, naquele templo esquecido no interior do Egito antigo, cada gesto carregava o temor de um erro fatal. A seita secreta de Horus, imersa em mistérios e rituais, começava a ditar sua rotina sob o céu vasto e implacável. Lá fora, a ventania arrastava pequenas pedras e areia fina, produzindo um som contínuo e monótono, como uma canção ancestral que o prendia mais àquele lugar de pedra e resina que ao mundo que deixara para trás. Sua mão roçou as tábuas sagradas, cobertas de entalhes minuciosos. A aspereza das fissuras reclamava atenção. A palidez da pedra parecia engolir pouca luz, de um cinza tão opaco que você poderia jurar sentir a idade acumulada dos séculos. O cheiro ácido da mirra queimada pairava no ar, misturado à poeira de areia que invadia os cantos do aposento, provocando uma coceira quase incessante na sua pele exposta pelo tecido rude da túnica. Se hoje esquecer o celular já é crise, imagine a sua sorte aqui, sem uma gota d'água fresca além das primeiras gotas que se oferece ao oráculo. Um pensamento solitário deu espaço a um leve sorriso cortante, quase que um desconforto cômico diante daquela aridez extrema. Você se pôs a limpar as tábuas, passando a mão lentamente sobre a areia fina que cobria os hieróglifos. O movimento repetitivo começou a embotar a ansiedade, cada grão deslizando entre seus dedos, se tornando parte de uma coreografia silenciosa. O som, abafado, o arrastar suave da areia, o toque constante na pedra quase deixaram sua mente se desconectar, entrando em um estado de quase transe. A respiração tornou-se regular, lenta, sincronizada com a cadência dos seus movimentos, enquanto o aroma persistente do incenso enrolava-se no ambiente, como uma névoa silenciosa, envolvendo você em conforto e opressão ao mesmo tempo. Ao oferecer as primeiras gotas de água perfumada ao oráculo, seus dedos pesados se moveram com cuidado quase obsessivo. Cada gota parecia pesar uma eternidade, um momento suspenso onde o destino de sua sobrevivência podia ser decidido. O som quase ausente do ritual foi interrompido por um ruído quase imperceptível. Talvez o ranger de uma pedra levemente deslocada, ou o sussurrar distante de um passo que não deveria estar ali. O coração apertou, e o ambiente, tão impregnado de silêncio absoluto, tornou-se subitamente opressivo. Você percebeu um olhar invisível, um peso invisível, algo que não deveria notar, mas que deixou uma marca indelével no ar estagnado. Ei, antes que Morfeu te pegue de vez, dá uma conferida rápida se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Me conta nos comentários de onde você nos ouve e que horas são aí. Sua interação mantém este cantinho de calma vivo. Valeu por fazer parte. Você sentiu o peso do silêncio engolindo a pedra fria enquanto o primeiro sopro do deserto anunciava um segredo que poderia devorar sua existência. O ar se mostrou denso, grudando na garganta antes mesmo do sol tingir o horizonte com seu tom alaranjado pálido. Você sabia que ali,
naquele templo esquecido no interior do Egito Antigo. Cada gesto carregava o temor de um erro fatal. A seita secreta de Horus, imersa em mistérios e rituais, começava a ditar sua rotina sob o céu vasto e implacável. Lá fora, a ventania arrastava pequenas pedras e areia fina, produzindo um som contínuo e monótono, como uma canção ancestral que o prendia mais àquele lugar de pedra e resina que ao mundo que deixara para trás. Sua mão roçou as tábuas sagradas cobertas de entalhes minuciosos. A aspereza das fissuras reclamava atenção. A palidez da pedra parecia engolir pouca luz, de um cinza tão opaco que você poderia jurar sentir a idade acumulada dos séculos. O cheiro ácido da mirra queimada pairava no ar, misturado à poeira de areia que invadia os cantos do aposento, provocando uma coceira quase incessante na sua pele, exposta pelo tecido rude da túnica. Se hoje esquecer o celular já é crise, imagine a sua sorte aqui, sem uma gota d'água fresca além das primeiras gotas que se oferece ao oráculo. Um pensamento solitário deu espaço a um leve sorriso cortante, quase que um desconforto cômico diante daquela aridez extrema. Você se pôs a limpar as tábuas, passando a mão lentamente sobre a areia fina que cobria os hieróglifos. O movimento repetitivo começou a embotar a ansiedade, cada grão deslizando entre seus dedos, se tornando parte de uma coreografia silenciosa. O som abafado, o arrastar suave da areia, o toque constante na pedra, quase deixaram sua mente se desconectar, entrando em um estado de quase transe. A respiração tornou-se regular, lenta, sincronizada com a cadência dos seus movimentos, enquanto o aroma persistente do incenso enrolava-se no ambiente como uma névoa silenciosa, envolvendo você em conforto e opressão ao mesmo tempo. Ao oferecer as primeiras gotas de água perfumada ao oráculo, seus dedos pesados se moveram com cuidado quase obsessivo. Cada gota parecia pesar uma eternidade, um momento suspenso onde o destino de sua sobrevivência podia ser decidido. O som quase ausente do ritual foi interrompido por um ruído quase imperceptível. Talvez o ranger de uma pedra levemente deslocada, ou sussurrar distante de um passo que não deveria estar ali. O coração apertou e o ambiente, tão impregnado de silêncio absoluto, tornou-se subitamente opressivo. Você percebeu um olhar invisível, um peso invisível, algo que não deveria notar, mas que deixou uma marca indelével no ar estagnado. Uma sombra sutil pareceu mover-se pela fresta da porta entreaberta do sanctum, só um vestígio que sua mente quase recusou aceitar como real. Seu corpo permaneceu imóvel, o frio do medo rastejando pela nuca, enquanto seu olhar buscava controlar cada centímetro do espaço ao redor. A ventania cantava lá fora, doce e implacável, arrastando seu instinto para a quietude total, como se o próprio deserto conspirasse para mantê-lo preso nesse instante suspenso, que durava mais do que qualquer tempo que já experimentou. Você voltou lentamente a atenção para as tábuas sagradas, a textura rugosa sob os dedos revelando o trabalho árduo dos antigos artesãos, cada símbolo carregado de histórias que sua mente agora recusa decifrar, pois o mistério é maior que o entendimento. O toque repetido ergue a poeira fina,
partículas que dançam com a luz que entra timidamente, tecendo sombras líquidas na pedra fria, como um véu que esconde mais do que revela. O som quase inaudível das gotas resvalando no altar compõe uma melodia ancestral, interrompida apenas pelo seu próprio respirar pesado e junto dele o bater ritmado do seu coração. Você se levantou devagar, cuidando para não fazer ruído, os passos no chão de pedra ecoando leves, cada passo uma declaração silenciosa da sua existência ali. Cada centímetro do aposento parece comemorar a sua presença, mas também sussurrar um aviso na brisa de areia que se infiltra pelas frestas. Do lado de fora, o calor começa a aquecer. Um avanço lento e inexorável que promete transformar tudo em cinzas vencidas. Você sente o peso dessa realidade contra a pele exposta, a tensão suave que pulsa no ar, fazendo seu corpo reagir, cada músculo se preparando para o que ainda não sabe. A penumbra se espessa em camadas densas e a luz começa a recuar, lentamente engolida pela noite rasteira que invade o templo. Tudo parece mais quieto, mais pesado, como o silêncio antes de uma respiração profunda. E ao mesmo tempo, há um chamado, tão tênue quanto um sussurro que a areia traz, uma promessa velada que você apenas percebe com a ponta dos sentidos. A sensação cresce, lenta, constante, como se estivesse aguardando sua próxima decisão. Você sente no fundo que o jogo mudou, que a arena desse deserto não é apenas pedra e vento, mas algo mais antigo, inquieto, algo que observa enquanto você hesita entre o movimento e a inércia. Você volta-se para a porta entreaberta, os olhos capturando a última luz do crepúsculo filtrada por entre as tábuas gastas. O som do deserto parece silenciar um pouco, como se o mundo respirasse fundo, retendo o fôlego para deixar a cena se desenrolar. Seus dedos se contraem e relaxam, o peso do segundo se acumula, e um arrepio percorre a espinha, levando a consciência para uma única direção. Ali, do lado de fora, algo espera, algo que pode mudar tudo. E então, uma palavra sussurrada pelo vento, ou talvez apenas um eco do seu próprio pressentimento, anuncia que o caminho adiante está entrelaçado com sombras que ainda não ousaram se revelar. Você estendeu a mão em direção à porta entreaberta, sentindo o ar ressecado do deserto invadir o sanctum num sopro morno e constante, carregado do cheiro metálico da areia queimada pelo sol de fim de tarde. Seus dedos roçaram a madeira escura e gasta, o toque áspero e irregular, transmitindo uma sensação de abandono há muito arraigada. Cada partícula de poeira, suspensa na penumbra, parecia congelada, e você notou como o fulgor alaranjado que ainda restava se dissipava em sombras quase líquidas, filtrando-se entre frestas que não deveriam existir naquele espaço sagrado. Você hesitou por um instante, o corpo esticado como uma corda tensa, sentindo o lento arrepio que descia pela sua espinha com a mesma cadência do vento lá fora. O silêncio, pesado e denso, parecia agora entoar um murmúrio quase imperceptível, um sussurro da própria pedra que o cercava. Seus olhos, acostumados à penumbra, captaram um brilho tênue, quase como uma pulsação de luz, que emergia do corredor escuro à sua frente, convidando e avisando ao mesmo tempo. Não era a iluminação do templo, ou o reflexo trêmulo do incenso,
era algo que escapava à lógica. Com passos lentos e cuidadosos, você avançou, o solo frio transmitindo cada vez mais firmemente a sensação de que o tempo ali era outro, como se os minutos escorressem em uma piscina invisível e espessa. A areia fina formava pequenos montes sob seus pés, e você percebeu a densidade da atmosfera, uma mistura do calor ainda presente e do odor musgoso de pedra úmida que parecia emanar das paredes. Você sentiu peso nos ombros, o ar se tornando cada vez mais difícil de respirar, como se o próprio ar conspirasse para prender seus pulmões numa jaula invisível. Adiante, o corredor estreito se estendia em direção a um portal adornado por entalhes que pareciam menos antigos que as tábuas que você havia tocado minutos atrás. As figuras de falcões e serpentes entrelaçavam-se numa dança silenciosa, suas formas esculpidas em baixo relevo, quase geladas ao toque. O estuque antigo soltava pequenos fragmentos que caíam sob seus dedos em uma chuva míngua e suave. Você passou a palma da mão devagar, percebendo a aspereza fina que revelou as manifestações de um passado milenar, tão distante quanto próximo na sua sensação de presença. O corredor não emitia sons próprios, a não ser pelo seu próprio respirar e o arrastar leve dos seus passos. Mas uma sensação crescente de ser observado fazia com que seu olhar balançasse entre a luz e a sombra, fazendo a pele sob a túnica arrepiar, acompanhando o ritmo de um tambor silencioso, seu coração acelerado, porém soando distante. Você se permitiu um suspiro quieto, um ritmo lento que se entrelaçou à cadência do vento, ora suave, ora mais determinado, removendo e depositando areia incessantemente. Chegando ao fim do corredor, você encontrou uma nova câmara, encerrada por um véu pesado de cortinas feitas de fios grossos e meio desfiados, a penumbra do lugar fazendo daquelas sombras fios opacos de mistério. O ar, naquele ambiente, era mais frio, quase úmido, e você sentiu o cheiro forte e peculiar de ervas secas misturadas à fumaça de incenso, algo que queimava devagar e profundo. Ao tocar o tecido, seus dedos notaram as tramas ásperas e entrelaçadas, uma textura que acusava o desgaste do tempo, mas também a força da resistência. Um limiar entre o mundo que você deixava para trás e o segredo que aguardava. Você passou pelo véu, devagar, como se atravessasse um véu de silêncio e tempo, e parou no centro da sala, onde um círculo desenhado no chão brudava o olhar pela sua simplicidade e geometria quase hipnótica. A superfície do círculo era feita de areia compacta e pintada em pó de minerais tingidos em tons desbotados, como um mandala surrado pela passagem das eras. Você sentiu a temperatura do chão, um convite frio que contrastava com o calor do ar ao seu redor. Cada pedalada que você dava dentro daquele círculo parecia carregar o peso de um ritual ancestral profundamente envolvente. Ao redor, 3 altares baixos sustentavam pequenos recipientes com um líquido âmbar, viscoso e levemente brilhante, que parecia pulsar com uma luz interior muito fraca, como se o tempo estivesse engarrafado naquele néctar dourado. Você inclinou a cabeça e inalou o aroma complexo, doce e resinoso, quase intoxicante, como um segredo esperando para ser sussurrado. Agora, mais que nunca,
O silêncio se tornou uma entidade palpável, um observador atento que se estendia por cada centímetro daquele espaço sagrado. Sentindo o peso da decisão, você apoiou as mãos nas bordas do altar frontal, a madeira polida suavemente pelo uso constante, aderente ao toque, e tomou um momento para deixar os sentidos se acalmarem diante da responsabilidade que crescia no ar pesado. Ficou claro que cada pequeno gesto ali ressonava para além do visível, carregando uma tensão feita de expectativas antigas, como se o tempo ali fosse um espectador paciente e severo, enquanto seus olhos percorriam a sala na penumbra intercalada pela luz moribunda. Um sutil estalo na parede oposta alertou seu corpo. Um pelo se levantou e coração apertou pouco mais. Você virou-se vagarosamente, a respiração feita de pausas e arranhões suaves, e percebeu um quadro antigo, protegido pelo tempo e pela poeira, começando a revelar uma imagem esmaecida, mas carregada de simbolismos. Um rosto encoberto por detalhes escondia uma expressão que parecia espreitar no limiar entre o mundo visível e as sombras, provocando um arrepio que subiu do peito até a garganta. E então, a cortina por onde se entrou mexeu-se levemente, como se brincasse com o vento que lá fora insistia em não se acalmar, deixando um resquício de gás invisível naquele espaço sagrado. Então, quase inaudível, um som, como um sussurro distante, deslizou pelo chão empoeirado e preencheu o vazio com mais do que dúvida, com uma pergunta que você não estava pronto para responder, mas que já estava impossível de ignorar. Você sentiu, neste instante, que a quietude daquele recinto não era completa e que o que viria era tão tangível quanto a areia sob seus pés. O silêncio agora parecia guardar segredos que escapavam à razão, e seu corpo inteiro se preparava para aceitar o próximo passo, aquele que poderia desvendar ou afundar ainda mais no enigma que cercava o templo e você mesmo, uma sombra renascendo no coração do deserto. O toque da cortina de fios ásperos ainda vibrava em seus dedos quando você deu o primeiro passo para dentro daquele recinto, onde a sombra parecia mais pesada e o ar ainda mais denso. O chão de pedra sob seus pés era frio, quase desconfortável ao contato da sola da túnica, como se absorvesse silenciosamente a energia que você despejava em cada movimento. O silêncio, antes quase carinhoso, tornava-se um manto mais espesso, retirando qualquer sobra de som que não fosse o da sua respiração ritmada e do pulsar irregular do seu coração. O círculo no centro da sala parecia lhe chamar, embora emudecido, sua geometria convidando seus sentidos a desvendarem segredos que os olhos não alcançavam. Você caminhava devagar, quase se arrastando na lentidão de uma dança antiga, cada passo detido, ferozmente calculado para não perturbar a quietude além do indispensável. Sentiu, na ponta dos dedos, o pó fino que já começava a se separar da areia pigmentada do círculo, esfarelando com o leve toque, atravessando o espaço entre as palmas, como se escapessem partículas de tempo. Respirar se tornou um ato de atenção. O ar quente e aromatizado das ervas secas invadia seu pulmão em ondas que pareciam desacelerar o relógio do mundo ao redor. A textura da madeira do altar afundava sob as pontas dos seus dedos, rugosa e firme.
cheia de marcas que há centenas de anos haviam sido deixadas com reverência e talvez temor. A cada instante, a atmosfera parecia pesar mais sobre seus ombros. Não um peso de força, mas uma densidade invisível que combinava silêncio e expectativa. Seu olhar cruzava as paredes gastas, uma tapeçaria de sombras em movimento, que o brilho moribundo do dia tecia. Com cuidado, a fumaça espessa do incenso formava pequenas espirais que subiam preguiçosamente. Seu cheiro resinoso, envolvendo você num abraço apertado, quase sufocante de serenidade, mas repleto de uma presença indizível. Você percebeu o leve estalar de uma lasca de madeira solta em alguma parte invisível do tempo, gesto sutil que provocou um arrepio ao longo da sua nuca, enquanto seus olhos lentamente percorriam a sala buscando uma âncora para a inquietação que crescia dentro de si. Seus dedos se entrelaçaram no tecido da túnica, apertando-o com uma leve pressão, um gesto quase inconsciente que lhe trazia um tímido conforto. Você sentiu o calor de uma chama distante, talvez uma vela escondida em algum canto esquecido, seu brilho oscilando com a respiração cambaleante da sala. Essa luz pequena vacilante era um refúgio tênue num mar de incertezas, um sinal frágil de vida em meio à quietude ancestral que parecia vigiar cada um dos seus movimentos. No centro do círculo, o líquido âmbar nos pequenos recipientes brilhava quando você chegou mais perto, refletindo uma luz que quase tocava a pele. Você hesitou, seu corpo pesado se inclinando para a frente, os olhos fixos naquela substância misteriosa que parecia pulsar com um segredo antigo. Sua mão se moveu devagar, quase relutante, para agarrar um desses frascos, e ao fazê-lo, um odor acre e doce tão vívido penetrou suas narinas que uma leve tontura tentou dominá-lo. Era como se aquelas gotas guardassem não apenas remédios, mas também memórias indeléveis, ansiedades e esperança entrelaçadas, condensadas num pequeno recipiente. Com um cuidado reverencial, você inalou profundamente antes de incliná-lo sobre o altar, conscientes de que cada gesto naquele momento carregava um peso quase catarse. O líquido derramou-se lentamente, formando pequenos círculos na superfície de pedra, como marcas deixadas por um passado que você nem ao menos podia sonhar compreender completamente. O som reduzido dessas gotas que caíam na pedra parecia uma batida compassada, uma música sussurrada que envolvia seu corpo em uma calma tensa, quase palpável. A penumbra tornou-se mais sólida, seu contorno tremendo com o crescendo de uma sensação nova, um sutil desalinho no espaço, como se o ar ao seu redor vibrasse em frequência diferente. Foi então que uma sombra inesperada se ergueu na extremidade do seu campo de visão, um movimento tão leve que poderia facilmente ser descartado como uma ilusão do seu próprio cansaço. Mas você sabia que não. O coração respondeu com um salto descompassado, e a respiração apertou, apertando seu peito como se prometesse não deixá-lo escapar. Sem pressa, cada músculo alerta. Você virou a cabeça naquele instante preciso em que um sussurro quase inaudível percorreu o ar, como uma voz velha e esquecida que o vento trouxe, carregando uma mensagem que se desfez antes que você pudesse compreendê-la por completo. O recinto tremulava agora entre a luz macilenta e as sombras densas, como se as paredes respirassem, em silêncio, sustentando o segredo daquele momento
com paciência sinistra. Um movimento tênue nas cortinas atrás de você sugeria a presença de algo ali. Algo que não pertencia a nenhum ser físico, mas que existia na interseção entre o tangível e o espectral. Você não se moveu. Permanece imóvel, sentindo o ar mudar ao seu redor, a pele arrepiada por uma antecipação que não pedia ação, apenas aceitação. No meio do silêncio quase absoluto, uma palavra parecia flutuar, quase um eco solto entre as pedras. Uma semente de dúvida plantada no jardim escuro da sua mente. Aquela palavra, em sua extensão breve e afiada, trazia uma promessa e uma ameaça, que poderia iluminar o que antes estava cego, e a ameaça de que essa luz pudesse consumir tudo, deixando apenas ruínas e sombras para trás. Você sentiu então o deserto lá fora se aproximar, como se o próprio tempo tivesse dobrado para dentro do templo, cobrindo-o com seu manto quente e cortante. E enquanto dentro de si permanecia a tênue linha que separava o despertar do sono, o silêncio da voz. E foi nessa tênue linha que você percebeu que o caminho não estava mais sob seus pés, nem diante dos seus olhos. Estava trancado dentro daquele segredo silencioso, aguardando o instante exato em que você ousaria atravessar. A cortina se moveu em seu toque vacilante, o tecido áspero deslizando como um suspiro esquecido. O ar quebrou-se com um sussurro abafado, e a penumbra diante de você pareceu encolher, abrindo uma fresta apenas grande o suficiente para que seus olhos captassem o umbral esquecido de uma passagem lateral. A poeira que dançava, à semelhança de partículas de tempo suspenso, tremulou com um raio tênue de luz moribunda, revelando a estrutura delicada das pedras gastas, firmes, apesar da idade que as marcava. Você sentiu o ritmo de sua respiração se aterrissar, lenta e pesada, enquanto seus pés tocavam o chão frio com o peso da precaução. Cada movimento seu arrastava uma longa sombra que parecia se derreter nos cantos escuros do templo, onde o silêncio não era vazio, mas cheio de memórias guardadas e traiçoeiras. O cheiro do incenso ainda permeava o ar, misturado a um traço metálico leve que você não ousava identificar imediatamente, como se uma presença invisível tivesse semeado suas pistas através do tempo. Seus dedos deslizaram pelas paredes úmidas, tocando os sulcos dos entalhes antigos, sentindo a aspereza da pedra que se fazia mais fria quanto mais você avançava. Uma vibração sutil percorreu a superfície, delicada e quase imperceptível, como se a própria estrutura respirasse isso com você, compartilhando um segredo que se recusava a ser revelado por completo. Um mosaico preto e dourado chamou seu olhar, as pequenas peças alinhadas com precisão milenar, criando padrões que pareciam mudar com a luz oscilante, um convite silencioso à contemplação. Você sentiu a tensão interior expandir, como um leve apertar no peito que se espalhava pelos braços, fustigando seus sentidos com dúvidas e receios que dançavam na fronteira entre a coragem e o cansaço. Apesar disso, cada passo seu carregava a suavidade de um ritual íntimo. O chão, coberto de poeira fina, acolhia o som abafado dos passos, e uma brisa intermitente introduzia murmúrios de areia movendo-se no exterior, arrastando segredos entre as pedras, como se o deserto também observasse, paciente, atento. No final daquele corredor estreito, a portinhola de madeira dividia espaços,
não era completamente fechada, e você notou um leve desalinho nas tábuas, uma imperfeição que parecia sussurrar histórias de passagens escondidas, de mãos que uma vez passaram rápido demais para serem vistas. O silêncio ronronava ali denso, preenchendo cada fenda, lançando um véu que distorcia o tempo. Você hesitou um instante, os sentidos tentando decifrar a verdadeira natureza daquele limiar, sentindo, quase como um toque distante, o eco de antigos sussurros que vibravam sob a epiderme da pedra. Então, com uma calma que quase beirava o abstrato, você empurrou a porta num movimento calculado. A madeira rangeu de leve, soltando pequenas nuvens de poeira, que flutuaram como espectros presos na luz moribunda. A sala adiante era pouco mais que um nicho, uma cavidade encimada por arcos baixos enrijecidos pela passagem do tempo, decorada com fragmentos mofados de tapeçarias que balançavam suavemente na corrente de ar. O espaço parecia respirar, carregado de uma quietude ainda mais profunda, e o chão enegrecido, coberto por uma fina película de areia, apontava para um centro marcado por um altar suspenso, tão corroído quanto reverenciado. Você inclinou-se e tocou a superfície, sentindo o frio úmido que pulsava sob seus dedos como uma pulsação lenta e repetida. O altar carregava restos de um resíduo cristalino e, ao seu lado, um pequeno recipiente, preenchido com líquido escuro e opaco, espesso, que exalava um aroma pungente, uma mistura ácida e doce, como se o próprio tempo tivesse retido nele sua mais amarga essência. Você respirou fundo, sentindo o perfume invadir seus sentidos, e numa fração de segundo, o gosto de algo ancestral pareceu se instalar na boca, quase viscoso. A penumbra ao seu redor se aprofundava, e o som do deserto lá fora parecia diminuir, como se o templo sugasse toda a energia do mundo externo para alimentar suas próprias sombras. Andares leves e quase invisíveis ressoaram, tênues o suficiente para confundir os confins do seu juízo, e você se agarrou à estabilidade do seu próprio corpo, evitando que uma onda de pânico se espalhasse. O ar à sua volta parecia vibrar, o espaço se tornando um palco onde a realidade e o desconhecido se entrelaçavam num balé silencioso. Voltou os olhos para o altar e notou então uma inscrição quase apagada, escrita numa língua que seu subconsciente reconheceu, mas não compreendeu de imediato. Os símbolos pareciam girar, tomando formas que se desfaziam antes que a mente pudesse registrá-las. Seu toque hesitou, e o som levemente metálico de algo se deslocando aqueceu sua atenção. Algo começava a se mover nas profundezas do recinto. Um espectro de um passado que insistia em não deixar as sombras. Os minutos se arrastavam como um líquido viscoso, e você sentiu o peso da história tomando conta, engolindo seus pensamentos e deixando-os vagar numa noite sem estrelas. Um fragmento de luz atravessou uma fenda, tocando suavemente o rosto de uma estátua esquecida colocada num nicho. Seu perfil rude e arruinado foi banhado numa aura pálida de melancolia. Sua respiração se afinou. Seus sentidos se desdobraram para captar cada sussurro daquilo que os olhos não podiam ver. Então,
Enquanto você contemplava a velha figura petrificada, um gesto imperceptível, uma sombra que deslizou rapidamente por trás da estátua, interrompeu a quietude. Seu corpo congelou, e você sentiu, como uma promessa silenciosa, a chegada de algo que atravessava o limite entre o visível e o oculto, algo que não se mostrava por completo, mas que já fazia sua presença pulsar no ar instável. Era a intrusão sutil de um segredo antigo, sussurrando que o verdadeiro enigma do templo ainda estava escondido, aguardando o momento exato em que você o descobrisse. Seu olhar prendeu-se a essa sombra efêmera, e naquele instante você soube que estava suspenso entre duas realidades, uma que ficava para trás, na segurança do silêncio, e outra que emergia, sombria e esquiva, pronta para se revelar ou devorar, enquanto o deserto cerrava seu abraço invisível ao redor daquela noite interminável. Você cruzou o pequeno espaço entre a cortina áspera e o altar corroído, sentindo cada fibra do tecido escorregar pelos seus dedos como se levasse junto o último resquício de silêncio do sanctum. O ar se abençoou diante de você, trêmulo, carregado de histórias que mal cabe à memória reter. O piso frio recusava calor. Aquele branco reverente das pedras, um tapete que parecia não permitir pegadas largas, apenas passos contidos e certos. Você percebeu que sua respiração, antes quase furtiva, vinha agora medida, cadenciada, cada inspiração fria entrando profunda, enquanto seu corpo se adaptava àquele novo quarto, tão envolto em sombras que os limites pareciam diluídos. No círculo sagrado desenhado no centro, as partículas minerais repousavam. Sob a penumbra, absorvendo a quietude que se confundia com a permanência. O líquido âmbar nos recipientes refletia a pouca luz que restava, um tênue brilho insinuante que dançava nas bordas, metáfora frágil entre a vida e o que permanecia esquecido. Você estendeu os dedos para tocar um deles, e a viscosidade daquele néctar velho se escorreu lentamente, formando pequenos lagos que o mundo antigo guardou em segredo até aqui. O perfume doce e pungente invadiu suas narinas, um aroma pesado que parecia querer fundir-se com a poeira antiga, mantendo aquele momento suspenso entre agora e nunca. Você sentiu a tensão crescer como um fio de seda cortante, alongando seus nervos até ficarem tão esticados que mal podiam ceder. O ar queimava sua garganta seca, arranhando-o com o gosto metálico de areia misturada a incenso, enquanto seu olhar nadava no jogo, entre luz e sombra. A chama pequena, ocultada em algum recanto, lançava reflexos hesitantes que pareciam contar histórias diversas em cada simultâneo movimento. Você percebeu o leve estalar de madeira, uma presença sutil e quase imperceptível, talvez uma lasca antiga cedendo aos anos, ou algo nas entranhas do templo que despertava para a sua chegada. Você começou a andar lentamente, os pés acolhidos pela areia fina que se desenrolava como um tapete branco sob suas solas. O som quase silenciado pelo peso do silêncio que se fazia palpável. Cada passo era uma reverência, uma dança lenta que você ensaiava contra a imensidão do desconhecido. Sentia a aspereza da pedra sob a túnica,
o tecido áspero lambendo a pele exposta, enquanto a pele se arrepia com a sensação persistente de estar sendo vigiado, sem que um olhar sequer pudesse ser visto. A sombra, que se movia recentemente, não era a única. Outras pequenas figuras de ausência e presença formavam o concerto invisível do templo. Com as pontas dos dedos, você tocou novamente a superfície fria da pedra, sentindo as partículas se desfazerem com a delicadeza de uma lembrança escapando. O cheiro da mirra queimada ainda pairava, misturando-se ao odor fresco e pungente das ervas que nasciam no ar denso. O suspiro do vento do lado de fora passava como um convite impossível. Um som profundo e contínuo que se enroscava nos seus sentidos, envolvendo sua mente em uma dança lenta, um balé silencioso entre o destino e o esquecimento. Você se agachou com cuidado no centro do círculo, sentindo a geometria sagrada apertar o espaço ao redor do seu corpo. O frio da pedra na mão era um contraste quase violento com o calor crescente que escapava do templo, como se o ar fosse um campo de batalha entre mundos cuja fronteira você agora tocava. Sua respiração se fez audível para você, marcando o compasso paciente da espera, cada inspiração vindo lenta, deliberada, enquanto seus olhos fixavam os símbolos antigos, quase fluindo sob seu olhar, como se o tempo ali estivesse maleável, derramando-se como água calada. Ao seu redor, a penumbra parecia se enroscar mais funda, absorvendo o pouco de luz que restava, fazendo as sombras ganharem contornos tão nítidos que seus próprios movimentos pareciam hesitar diante daquela escuridão viva. Você sentiu os músculos tensos, o couro cabeludo arrepiado, o coração batendo a um ritmo suspenso entre a espera e a inquietude, uma pulsação grave que dizia mais do que qualquer som poderia revelar. Lá fora, o vento se tornava mais presente, um sussurro velado que dançava nas frestas, repetindo segredos nunca plenamente decifrados. Seu olhar caiu sobre uma inscrição à beira do altar, um conjunto de símbolos que a viveza da sua mente transformava em um sussurro silencioso, um chamado. Aquela escrita parecia brincar com sua percepção, ora clara, ora tremulante. E em meio a essa inconstância, você sentiu os dedos se fecharem ao redor do líquido âmbar novamente. Um gesto tão lento quanto o próprio tempo presente. O contato fez o aroma intensificar-se e você a percebeu quase palpável, uma dança de mel e ferrugem que parecia tocar algo profundamente oculto no seu ser. De repente, uma sensação rastejante percorreu sua espinha, o ar ao redor mudou sua textura, como se uma visão emergisse das sombras. Um movimento que não tinha corpo, mas que preenchia o espaço com a insistência de uma promessa feita pelo deserto. Seu corpo congelou, os músculos firmes na trepidação silenciosa, enquanto o perfume das ervas se enredava com uma brisa fria, trazendo uma ligeira alteração no ritmo do tempo preso naquele templo. Você voltou lentamente o olhar para a entrada por onde veio, onde a cortina de fios mexia-se leve, aberta a um sopro que mais parecia um convite do próprio silêncio. Entre os estreitos feixes de luz, algo tomou forma, uma sombra que oscilava entre o visível e o etéreo.
um vulto que não pertencia ao passado ou ao presente, uma presença suspensa na tênue linha entre o sonho e a vigília. Seus olhos, ajustando-se à penumbra, captaram o delinear daquela forma apenas por um instante, mas o tempo pareceu esticar em um fio que não poderia ser rompido. E naquele instante eterno, o ar se encheu de uma palavra não dita, um eco que vibrava nas paredes do seu corpo, uma semente de inquietação que germinava na terra seca do seu medo. Aquela promessa sussurrada pela sombra ardia mais forte do que o fogo distante, mais insistente que o sussurro do vento no deserto. O tempo não apenas guardava segredos, ele começava a revelá-los lentamente sob o seu toque, sob a sua própria hesitação. Você permaneceu imóvel, sabendo que o verdadeiro enigma estava prestes a surgir da escuridão e que, uma vez revelado, nada mais poderia ser oculto novamente. Enquanto o silêncio se aprofundava e o deserto cessava seu lamento do lado de fora, a sombra suspensa diante de seus olhos se moveu, preparando o palco para a próxima peça do mistério, deixando você à beira da revelação mais perigosa que já conhecera. Você permaneceu ali, imóvel, enquanto o tecido áspero da cortina deslizava suavemente pelas pontas dos seus dedos. Um deslizar lento, quase uma despedida do espaço que deixava para trás, onde o silêncio havia se transformado em um companheiro pesado e silencioso. A penumbra que o envolvia parecia ganhar profundidade, como se engolisse a pouca luz que restava, deixando cada sombra mais densa, parecendo esticar o tempo numa pausa que devorava o próximo instante. O ar do templo, agora, ainda mais quente, envolvia o seu corpo como um manto úmido, misturando o odor acre de areia aquecida com um traço sutil de incenso, uma promessa invisível que pairava no ambiente. Você deu o primeiro passo para além do círculo sagrado, sentindo imediatamente a aspereza do chão de pedra sob os pés descalços, frio, silencioso, como um diálogo secreto com as eras que haviam passado. Os pés pisavam devagar, quase sem peso, ecoando em uma frequência esquecida onde cada som parecia carregar um significado ancestral, um aviso velado que sua mente esforçava-se para decifrar sem sucesso. O próprio ar parecia vibrar, carregando o murmúrio quase inaudível de um tempo que escapava à sua compreensão, enquanto uma leve brisa do deserto invadia o recinto, carregando consigo grãos precisos de areia que pousavam e se perdiam na penumbra. Você parou diante da parede oposta ao círculo e estendeu a mão, sentindo a aspereza da pedra e o resíduo do pó fino acumulado. Cada entalhe parecia contar uma história muda, uma linha mirrada de símbolos antigos e enigmas que pareciam dançar entre a luz oscilante do incenso. Seus olhos se fixaram num detalhe quase imperceptível, um sulco mais profundo, como uma fissura que não pertencia ao desgaste natural, mas a uma alteração recente, quase imperceptível, que mexia com as suas certezas. O silêncio ao redor apertava, envolvia, fazia dele Tibar mais atento, mais calmo, mais esquivo a qualquer ruído que não fosse o próprio respirar.
rolando seus dedos sobre aquela fenda, sentindo um resquício de umidade, um sopro frio que parecia se infiltrar da pedra para a pele. Era um contraste estranho, essa sensação líquida e gelada num espaço tão árido e quente, uma pequena infiltração de mistério que rasgava a monotonia do silêncio. Você puxou o braço, quase desencorajado, mas atraído também por uma inquietação silenciosa, como se aquela descarga inesperada de frio guardasse um segredo maior, um convite velado para seguir adiante. Os passos voltaram ao ritmo anterior, arrastados, cuidadosos, cada toque dos seus pés sobre o chão ecoando como uma batida compassada de um coração esquecido. Você alcançou um pequeno nicho onde a luz moribunda lutava para iluminar o perfil grosseiro de uma estátua, uma figura esculpida na pedra que parecia ter sido esculpida nos próprios mistérios do deserto. O rosto, quase apagado pelo tempo, carregava uma expressão estoica, mas os olhos o encaravam de maneira inquietante, como se guardassem uma memória proibida, um sentimento que escapava das eras e se prendia ao presente. Um cheiro mais forte de resina queimava nessa parte do templo, misturado a uma nota doce e agridoce, como se o próprio fruto de uma árvore milenar tivesse sido esmagado ali. Você inalou lentamente, absorvendo o ambiente, enquanto um arrepio sutil percorreu a sua nuca, presa da dúvida entre o conforto e o receio. Um leve ruído de vibração atravessou. A lasca fina de pedra soltou-se do muro próximo, caindo ao chão com um som abafado, como sussurro de segredos sendo arrancados das profundezas. Direcionando o olhar para o altar suspenso, o líquido escuro no pequeno recipiente cintilava furtivamente, quase como se escondesse um fogo lento por dentro. Você sentiu a textura resistente do cristal sob a ponta dos dedos ao pegar o frasco, o frio da superfície criando um contraste vivo com o calor dentro do templo. Ao erguer o frasco em direção à boca, o aroma intensificou-se, carregando uma mistura enigmática de mel antigo e notas minerais que pareciam trazer aromas perdidos que atravessaram séculos. Um murmúrio quase imperceptível surgiu ao longe, deslizando pelo espaço como se o próprio templo se manifestasse naquele instante, levando a sua mente a captar uma palavra solta, um fragmento de um som desconexo que durou um instante e se desfez na vastidão do silêncio. Você sentiu um frio interno, um chamado distante e desconhecido que atravessava a sua pele, enraizando-se em um lugar profundo onde o medo e a curiosidade se entrelaçavam. Lentamente você girou o corpo, sentindo o ar se contrair e expandir, como se a respiração do templo correspondesse à sua. As sombras parecem ondular pela borda da visão, como uma névoa sólida e viva, envolvendo tudo e preparando um espaço para o inesperado. Seus olhos firmaram-se no umbral por onde viera, onde a cortina de fio se movia novamente, desta vez um pouco mais larga, como se respirasse, sussurrando uma nova promessa e um aviso antigo. Então o ar estremeceu. Uma corrente fria e vagarosa arrastou-se entre as tábuas velhas, carregando uma fragrância familiar e estranha. Algo que você sentira, mas nunca compreendera inteiramente. O aroma se misturou com os ecos suspensos daquele templo esquecido, criando um limiar
onde a realidade e o mistério se encontravam. Você soube, com uma certeza que não pedia confirmação, que ali, não muito longe, algo emergia da sombra. Não mais um segredo escondido, mas uma presença viva, que esperava ser descoberta, ao mesmo tempo que desafiava a sua coragem para atravessar a porta do desconhecido. Você permaneceu ali, o peso do silêncio se aprofundando no ar quente do templo, enquanto seus dedos ainda seguravam o frasco com o líquido âmbar. A viscosidade ligeira contrastando com a rigidez da sua mão lenta. Um suspiro quase imperceptível percorreu seu corpo, uma corrente leve que parecia sincronizar sua respiração com a pulsação tênue da sombra que você vira esgueirar-se. O templo inteiro exalava uma expectativa antiga, como se as pedras, a poeira e o incenso que queimava sem piedade fossem todos cúmplices de um segredo prestes a se revelar. Sua mão deslizou devagar para longe do frasco, ousando sobre a superfície fria e rugosa do altar. Cada contato com a pedra parecia puxá-lo para mais fundo naquela dança silenciosa entre o agora e o que nunca foi dito. A penumbra se espessava, sedosa e pesada, envolvendo seus sentidos numa tapeçaria onde os sons se reduziam a murmúrios distantes, entrelaçados ao movimento constante do vento lá fora, que arrastava poeira e memórias ao redor do templo deserto. Você deu um passo, um movimento tão medido que quase não poderia ser chamado de passo. O chão de pedra absorvia seu peso, devolvendo um eco sutil, quase tímido. Cada centímetro avançado amplificava a sensação de ser observado por uma presença que não poderia ser nomeada. Seus olhos, acostumados à penumbra, buscavam formas, sombras que se transformavam aos poucos, brincando com a imaginação e o cansaço. Uma coreografia incerta, onde real e irreal se entretecavam. A sala parecia respirar com você, seu corpo absorvendo o silêncio em uma reverência muda. O aroma do incenso queimado misturava-se ao cheiro metálico da areia quente, criando uma fragrância precisa, quase palpável, que entrava pelos poros de sua pele. Você sentiu a textura áspera da túnica arranhar delicadamente o braço, enquanto movia a mão para tocar a parede oposta. A pedra ali era fria, mais úmida, com pequenas fissuras que pareciam sussurrar as histórias de eras há muito esquecidas. A umidade parecia quase líquida, deslizando pela pele num esfregar silencioso que despertava um arrepio quase imperceptível, um convite para seguir adiante, mesmo quando o corpo implorava pela quietude. No canto da sala, o fraco brilho do líquido âmbar captava sua atenção uma vez mais. Você voltou a pegá-lo, a superfície fria do vidro quente contra o calor que já começava a invadir seus pulmões. Uma hesitação quase cruel o manteve parado por um momento, o tempo dilatado pelo peso do cenário, até que moveu o pulso para derramar mais uma gota sobre o altar, onde tijolos desgastados absorviam a preciosidade lentamente, como o receptor silencioso de um pacto antigo. O som da gota tocando a pedra parecia então a única voz ativa, um tamborilar sagrado que se espalhava para além daquele espaço fechado, ressoando nas frestas, envolvendo o templo com uma canção ancestral. Você sentiu o equilíbrio instável do momento, uma linha tênue entre o desperto e o adormecer,
um fio que puxava a mente para a borda do desvanecimento, sem jamais rompê-lo completamente. Um leve ruído se aproximou pelo corredor estreito, tão sutil que poderia ter sido o vento embolado entre as frestas. Seu corpo se enrijeceu, a pele arrepiando-se como se ondas de gelo tivessem sido derramadas diretamente sobre seus ombros. O silêncio ficou mais espesso, quase palpável, e mesmo o incenso pareceu suspender o seu aroma, deixando uma atmosfera quase mortalmente contida. Seus olhos buscaram a entrada da sala, a porta apenas entreaberta, balançando numa respiração lenta. Uma sombra mais escura contra a pouca luz que insultava a penumbra. Você permaneceu imóvel, absorvendo cada pulsar do seu coração. Forte, grave, como o tambor ancestral de um ritual que nunca se cansa. A expectativa se condensou, misturando-se com o calor do deserto que começava a penetrar a estrutura sagrada, e você notou a areia, acumulando-se em pequenos montes ao redor do altar, como se o tempo deslizasse ali de forma lenta e inexorável. De repente, uma lufada de ar fresco e úmido trouxe consigo um aroma novo, um sussurro selvagem de ervas não queimadas, como se a natureza do deserto houvesse invadido a casa de pedra. Você percebeu o instante em que a porta se abriu um pouco mais, o movimento firme. Porém, nenhum som acompanhou seu acontecimento como uma reverência ao silêncio ditatorial do templo. A leveza da cortina esfregou contra os seus dedos, enquanto a sombra na soleira parecia tomar forma. Indistinta, porém inconfundível. Um vulto pesado e escuro que se recusava a revelar sua verdade na penumbra trêmula. Ainda assim, não havia pressa. Apenas aquela tensão crescente e imóvel que envolvia tudo, embalando seus sentidos em uma espera que parecia desenrolar-se infinitamente. Você sentiu o chão parecer pulsar sob seus pés. Uma música muda, guardada nas entranhas daquele templo, que agora se tornava palco para uma revelação que já não permitia mais recuos. Seu olhar se agarrou ao vulto que avançava lentamente, sem pressa, como se o tempo ali já não se medisse em segundos, mas em eras comprimidas. O ar ficou denso, e a penumbra se adensou de um modo quase palpável, como se o próprio silêncio ganhasse corpo e voz para sussurrar segredos esquecidos entre as estrelas. E foi nesse instante que você percebeu, com um arrepio que correu da nuca até os dedos, que o segredo oculto não estava mais guardado nas pedras, nas sombras ou no incenso. Ele respirava ali, diante de você, silencioso e esperando, pronto para se revelar, ou para consumir tudo. Você permaneceu ali, o ar espesso do templo, envolvendo seu corpo num abraço silencioso, enquanto a presença sombria à beira do umbral exalava uma energia feita de tempos esquecidos. A cortina de fios ásperos dançava suavemente, como se fosse o suspiro final de uma história antiga prestes a ser encerrada. Seu pulso lento, mas firme, segurava ainda o frasco de líquido âmbar, agora estranho, quase como um relicário, que guardava não apenas um segredo, mas também a chave para escolher o destino que aquele lugar exigia. Com uma decisão que parecia nascer do âmago do silêncio,
Você pisou com cuidado para dentro da penumbra que até então tinha sido apenas uma sombra. Cada passo seu reverberava suavemente pelas paredes gastas, depositando uma cadência tênue na dança entre luz e escuridão que preenchia o recinto. O vulto diante de você, antes difuso, começou a ganhar contornos menos ameaçadores e mais compreensíveis, como se o templo, com toda a sua antiga sabedoria, estivesse se abrindo para revelar algo que não ferisse, mas esclarecesse. A figura quase etérea deslizou para a frente e seus olhos se encontraram com os seus. Um encontro de mundos distintos, conectado por uma promessa invisível. Não era um inimigo, tampouco uma ameaça a ser temida. Era a essência do templo, a sombra de seus guardiões invisíveis que por séculos haviam mantido o equilíbrio entre o passado e o presente. E naquele momento, você soube que o segredo não era um monstro pronto para devorar sua existência, mas um antigo pacto que precisava ser compreendido e respeitado. Um bar em sua mão parecia pulsar com uma luz própria, como se estivesse sintonizado com aquela presença. Movido por uma vontade quase ritualística, você derramou cuidadosamente as últimas gotas sobre o altar, onde a pedra absorvia o líquido como um velho amigo que reconhece o carinho ausente. O som sutil da dispersão ecoou no templo, entrelaçando-se com o sussurro do incenso e o leve estalar de uma madeira cansada pelo tempo. Com isso, um fluxo invisível pareceu despertar, e o ar carregado de mistérios se renovou com um frescor delicado, quase como o respirar de um ser adormecido que desperta para um novo ciclo. Por um instante, tudo ficou imóvel, como se o tempo hesitasse diante daquele gesto. Mas logo uma luz tênue emergiu, filtrando-se pelas frestas do templo e tocando as paredes cobertas de entalhes, dando-lhes vida para uma história que só agora se fechava. Você sentiu uma paz quase desconcertante derramar-se no ar, o peso das eras se suavizando, como se o templo tivesse compartilhado seu último segredo em um suspiro compreensivo. A sombra recuou lentamente, esvaindo-se nas frestas da penumbra, mas deixando no seu lugar um sentimento de equilíbrio restaurado, uma quietude que não exigia luta, apenas aceitação. O templo, antigo e incansável, parecia agora aliar-se ao seu silêncio, como se aquele lugar secreto, guardado pela areia e pelo vento, finalmente encontrasse repouso após milênios. Você voltou os olhos para o entorno. As tábuas cobertas de hieróglifos pareciam respirar suavemente sob a luz moribunda, enquanto o aroma adocicado da mirra misturava-se com a frescura sutil que acabara de invadir o templo. O vento do deserto, antes voraz e implacável, agora murmurava passado o eco de histórias antigas, acariciando as pedras com um cuidado renovado, quase paternal. Naquele instante você percebeu que o tempo não mais pesava no ar, mas se desdobrava, em uma cadência calma e constante, como a pulsação tranquila de um coração que encontra sua batida final. Cada pequeno grão de areia que se soltava dava lugar a um quadro sereno, onde passado e presente se entrelaçavam sem conflito.
apenas com a harmonia do ciclo inevitável da existência. Você suspirou suavemente, sentindo o corpo descansar na aceitação daquele momento, como se a tensão acumulada na noite se tornasse uma onda mansa, pronta para afundar lentamente, enquanto o silêncio acolhia sua mente cansada. Segredos prontos para devorar, mas memórias prontas para ser honradas e consideradas. Você deixou que o silêncio molhasse sua alma com um conforto quase palpável e sentiu-se pronto para partir, levando consigo um fragmento daquela sabedoria ancestral, uma história que finalmente encontrou seu fim. Lentamente, você se afastou do altar, os passos agora livres do peso da dúvida ou do medo, mas recheados da leveza serena que apenas um segredo desvendado pode dar. O som da pedra sob seus pés parecia acolhedor, uma manifestação silenciosa de gratidão, como se o tempo fechasse suavemente suas portas para o dia e para a noite, oferecendo ao deserto não uma batalha, mas uma paz conquistada. O vento lá fora sussurrava uma última canção ancestral, e você deu a volta para sair, sentindo na pele o frescor presente, o silêncio que agora era uma promessa de descanso. A cortina balançou uma última vez, com uma mão silenciosa dizendo adeus, e você cruzou a saída lentamente, levando o eco do templo consigo. E assim, sob o vasto céu estrelado do deserto, o passado cedeu lugar ao presente, e o silêncio tornou-se uma melodia doce que embalaria seus sonhos. Para fora, a areia dançava como poeira de tempo, assobiando pelas dunas, e para dentro, uma calma profunda, suave e eterna, fechava o ciclo daquela jornada. Você respirou fundo, sentindo o ar finalmente soltar o peso da história, enquanto a noite aquecia o horizonte com um abraço morno. Ali na fronteira entre o fim e o recomeço, o segredo dormia finalmente, não como um monstro, mas como um velho amigo que entende o valor da paz. E você, naquela calma silenciosa, por fim, também podia descansar.